Já estamos vivendo mais um período eleitoral. Este ano, o cidadão com título de eleitor em dia escolherá candidatos para presidente da República, governador, senador, deputado federal ou distrital e deputado estadual. As eleições gerais serão realizadas no domingo, dia 2 de outubro. Eventual segundo turno será realizado no dia 30 do mesmo mês. Para falar sobre a atuação do Ministério Público de Minas Gerais nas eleições, vamos conversar com o promotor de justiça Edson de Rezende Castro, responsável pela Coordenadoria Estadual de Apoio aos Promotores Eleitorais do Ministério Público de Minas Gerais. Olá, promotor, seja muito bem-vindo ao Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. Olá, Alex. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Nosso agradecimento também a você que acompanha esse bate-papo. Promotor, qual o papel do Ministério Público durante e após o período eleitoral? Alex, o Ministério Público ele recebeu da Constituição Federal a missão de tutelar o regime democrático e a fiel aplicação das leis. Então, nessa missão de tutelar o regime democrático, o Ministério Público participa de todas as fases do processo eleitoral, desde aquelas fases administrativas, de controle da legalidade do alistamento eleitoral, quando o cidadão vai se inscrever eleitor, a gente participa para saber se está tudo correto, se a pessoa não se inscreveu 2 vezes, por exemplo. Então, nessa fase toda preparatória e durante a eleição propriamente dita, a nossa atuação é ampla, desde verificando as condições dos candidatos para saber se estão todos com a ficha limpa, diríamos assim, se reúnem todas as condições, fiscalizando também a propaganda eleitoral, fiscalizando o emprego de recursos financeiros nas campanhas, para saber se não tem abuso de poder, a atuação da máquina administrativa nas eleições, abuso de poder político, enfim, a nossa atuação é ampla e em todas as fases do processo eleitoral. Bem, a cada eleição, promotor Edson de Rezende, a gente vê que o Código Eleitoral ele sofre algumas mudanças, né? Para se aperfeiçoar, enfim. Quais as principais para essa eleição de 2022? As principais mudanças que o Código traz? Sim, nós tivemos, Alex, uma modificação que já até faz algum tempo, mas que vai ser aplicada pela primeira vez agora em eleições federais, que é a proibição de coligações nas eleições para deputados estaduais e deputados federais, nas eleições proporcionais. Essa modificação, eu acredito que vai trazer uma alteração no tabuleiro do jogo, né? Porque os partidos terão que disputar isoladamente, cada um com as suas próprias forças, a disputa aí pelas vagas de deputado federal e deputado estadual. Uma outra modificação que nós tivemos foi a instituição de um instituto novo que se chama Federação de Partidos. Essa federação ela se parece um pouco com as coligações de antes, mas ela traz algumas alterações, algumas diferenças que também me parece que vão impactar, porque a federação ela é a junção de 2 ou mais partidos com a finalidade não só de disputar a própria eleição ou aquela eleição, como são as coligações, mas também com a intenção de permanecer unidos durante pelo menos 4 anos. Então, nós já estamos vendo algumas federações sendo idealizadas, sendo implementadas, de forma que esses partidos que se unirem para a eleição de 2022 terão que permanecer unidos até pelo menos a eleição de 2026, ou seja, 2 eleições, inclusive impactando nas eleições municipais de 2024. Então, esse instituto, como ele exige uma estabilidade maior dessa associação de partidos, dessa junção de partidos, a gente crê que, inclusive, nós teremos aí alguma afinidade ideológica entre os partidos que vão se juntar para disputar a eleição de 2022. E o senhor que é uma referência dentro do Ministério Público de Minas na questão eleitoral, como é que o senhor avalia essas modificações, assim, do ponto de vista prático, para o cidadão? Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, eu avalio como positivas essas alterações,
porque no regime das coligações partidárias, a gente tinha aquele fenômeno, né, de um eleitor votar num determinado candidato e ajudar a eleger outros candidatos de outros partidos que ele, eleitor, não tinha noção de quem fosse, né? Os partidos faziam aquelas coligações enormes, com siglas totalmente diferentes, com o único objetivo de vencer as eleições, né? de juntar votos para que obtivessem mais vagas no parlamento. Então, o eleitor votava num determinado candidato e acabava ajudando a eleger outros candidatos que ele não tinha a menor noção, ou que, se ele soubesse, ele certamente não votaria, por exemplo. Né? Exatamente por causa da diferença de ideologias que acabavam se juntando em torno das coligações. Agora, com as federações, como a federação exige uma permanência, porque a coligação era só para a eleição, passou a eleição, acabava a coligação. Como a federação tem que durar pelo menos 4 anos, a gente vai perceber uma coerência maior dos partidos que vão se juntar em federação. Exemplo disso é que até agora a gente tem pouquíssimas iniciativas falando em federação. Poucos dos partidos vão se unir em federação exatamente pela obrigação de permanecer unidos, inclusive na atividade parlamentar, por pelo menos 4 anos. Isso reflete para o eleitor exatamente no fato de que ele não vai ajudar a eleger candidatos que ele nem imagina quem são, né? E isso vai também proporcionar, com o tempo, condições para que o eleitor saiba quais são as ideologias, quais são os projetos dos diversos partidos. Né? O partido A se junta ao partido B, isso dá ao eleitor condições de saber, afinal de contas, qual é a desse partido. Né? Às vezes o eleitor pensava que o partido A era socialista, mas ele se juntou a um partido de direita, então ele não é tão assim de esquerda. Enfim, o desenho desse tabuleiro vai mostrando para o eleitor quais são os valores, as ideologias dos partidos que vão se juntando. Você falou dessas mudanças, né, no Código Eleitoral, nas regras das eleições, e a gente vai entrar agora na questão dos crimes eleitorais. A compra de votos, ela continua sendo um problema grave durante as eleições? Por incrível que pareça, Alex, continua. A compra de votos, lamentavelmente, ainda não saiu do ambiente das campanhas eleitorais. Todos os dias a gente se depara com denúncias de compra de votos, né? Aquela doação, entrega ou promessa de alguma vantagem pessoal para o eleitor em troca do voto. Né? A compra de votos basicamente é isso. Nós temos na nossa legislação 2 dispositivos que censuram essa conduta, que é o artigo 299 do Código Eleitoral, que considera crime essa compra de votos, esse dar, oferecer, prometer ou entregar vantagem pessoal. Aí é dinheiro, é uma cesta básica, é o pagamento de uma conta de luz, é uma receita médica, é um curso, enfim, qualquer vantagem pessoal que possa ser dada ou prometida para o eleitor para conquistar o voto do eleitor. Essa conduta é crime no artigo 299 do Código Eleitoral, e essa conduta também é uma infração civil eleitoral no artigo 41A da Lei das Eleições. Como o crime lá no 299 é pena de prisão, né, pena de reclusão. Como infração civil eleitoral no 41A, é uma infração que leva à cassação do registro ou do diploma do candidato e aplicação de uma multa. Então, ainda continua sendo uma conduta muito presente e, por isso, muito combatida pelo Ministério Público. Né? O Ministério Público sempre muito atento e sempre, quando recebe notícias de compra de votos, há uma
uma dedicação muito grande na apuração da conduta. Em relação ainda aos crimes eleitorais, como é que o cidadão pode denunciar? E além da compra de votos, quais outros crimes são mais comuns assim durante esse período? Olha, nós temos como crimes muito reincidentes o transporte de eleitores nos dias das eleições, né? Os candidatos, os partidos não podem fazer transporte de eleitores exatamente porque é um momento muito propício para a corrupção eleitoral. E, lamentavelmente, muitos candidatos, muitos partidos fazem esse transporte, levam eleitor, buscam eleitor, o eleitor mora em Belo Horizonte, mas vota lá em Porteirinha, e aí lá o candidato levar o eleitor lá para ele poder votar. Tudo isso é proibido, é crime eleitoral, e a gente combate isso muito também, inclusive um crime eleitoral com pena bastante elevada, né, pena de 4 a 6 anos de prisão, exatamente devido à gravidade disso, né? Temos o crime de boca de urna, que é no dia da eleição, fazer propaganda eleitoral, tentar convencer o eleitor ao voto no dia da eleição, porque a propaganda eleitoral ela tem que terminar no sábado, véspera da eleição. O dia da eleição é um dia consagrado ao eleitor. O eleitor deve ter liberdade para, no dia da eleição, sair de casa, ir até o local de votação e fazer a sua escolha, depositar o seu voto de forma livre. Então, a boca de urna ela consiste nessa tentativa de aliciar o eleitor, convencer o eleitor ao voto no dia da eleição. Temos um crime também muito comum, que é a falsidade ideológica eleitoral, que consiste em inserir informações falsas em documentos dirigidos à Justiça Eleitoral, basicamente na administração financeira das campanhas. O candidato ele tem que declarar à Justiça Eleitoral todos os recursos que ele recebeu para fazer a sua campanha e todos os gastos que ele teve exatamente na campanha. E muitos candidatos omitem receitas e omitem despesas, talvez querendo esconder a origem dos recursos, de onde que ele recebeu aquele recurso, e talvez querendo esconder também como ele gastou aquele recurso, esconder da Justiça Eleitoral e esconder especialmente do eleitor, porque o eleitor, sabendo de onde vem o dinheiro que o candidato faz a campanha e sabendo no que o candidato gasta esses recursos, certamente essa é uma informação interessante para o eleitor decidir sobre o voto. Então, são crimes que mais comumente acontecem. Ainda dentro dessa pergunta, promotor, a gente pode falar que no interior do estado, essas questões, esses crimes eleitorais são mais comuns em detrimento da capital? O crime, por exemplo, o crime de transporte de eleitores, ele é mais comum no interior, né? É coisa mais de interior, não tem muito transporte público, né? Na capital, as pessoas se movimentam com transporte público, é mais raro a gente ter isso aqui. Mas no interior é diferente, né? Não existe transporte público. Na zona rural, por exemplo, né? Tem muito eleitor que mora na zona rural, mas que gosta de votar na cidade. E aí, então, para ele se deslocar da zona rural para a cidade, ele precisa ali de um transporte, e aí os candidatos acabam oferecendo e fornecendo esse transporte. Seguindo com o nosso podcast, como o Ministério Público tem acompanhado, o promotor Edson de Rezende tem feito, né, o trabalho nas questões envolvendo registro de candidatura e inelegibilidade, e como está também a aplicação da lei da ficha limpa? Esse é um momento importantíssimo do processo eleitoral, Alex, o momento do registro de candidatura, né? Que é quando os partidos levam à Justiça Eleitoral o pedido de registro dos seus candidatos. Esse momento nós nos aplicamos com muita atenção, porque nós temos que verificar, primeiramente, se o partido está em condições de disputar a eleição, se ele está regular, se ele está registrado, se ele tem diretório funcionando naquela circunscrição, e também se ele realizou os atos preparatórios para a sua participação nas eleições de forma regular, como a convenção partidária, como a formação de coligação quando
quando é possível, né, no caso da eleição majoritária para governador, senador e presidente da República, se ele formou a sua lista de candidatos às eleições de deputado estadual e deputado federal com observância da cota de gênero, nós então avaliamos tudo isso. E com relação a cada um dos candidatos, nós avaliamos se eles preenchem as condições de elegibilidade, que são requisitos para a disputa, né, requisitos pessoais para a disputa. Então, se o candidato tem a idade mínima exigida para o cargo disputado, se o candidato tem filiação partidária válida, se ele tem domicílio naquela circunscrição, né, no caso, para disputar a eleição pelo Estado de Minas Gerais, tem que ter domicílio em Minas Gerais. Então, se ele está no pleno gozo dos seus direitos políticos, se não tem condenação criminal que tenha retirado esses direitos políticos. E nós também avaliamos as chamadas causas de inelegibilidade, que são basicamente a lei da ficha limpa, né? Além de condenação criminal, condenação por outras, por infrações eleitorais como abuso de poder, compra de votos, né? Aquela compra de votos que a gente falou, uma vez apurada e condenado o agente, ele fica inelegível por 8 anos, né? Então a gente verifica se ele não tem no seu passado algum histórico de cometimento dessas infrações e desses crimes. São várias outras hipóteses de inelegibilidade constantes da lei da ficha limpa que o Ministério Público avalia de forma muito criteriosa, né? Porque é um momento importante de saber qual candidato está apto a disputar a eleição, qual candidato está apto a receber os votos dos eleitores e quais aqueles que sequer podem participar da disputa quando tem algum impedimento. Então, é um momento extremamente importante. E como é que estão as regras em relação aos gastos de campanha? Eu queria que o senhor falasse também sobre a questão do fundo partidário. Como é que ele funciona e como os candidatos são beneficiados com esse fundo? Até, Alex, antes dessa questão dos gastos, eu me lembro aqui da gente comentar um pouco mais a questão da lei da ficha limpa, né? Você me perguntou e eu acabei não te dizendo. A lei da ficha limpa, ela tem sido aplicada com muita firmeza pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral. Nós temos muitos casos de incidência, muitos casos de indeferimento de registro de candidatura, exatamente por o candidato ter no seu histórico de vida esses fatos que constituem impedimento. E nós tivemos uma modificação recente na lei, esta lamentável, né, em 2021, nós tivemos uma modificação na lei da ficha limpa, abrandando um pouco o seu rigor. O que ocorre? Aqueles que já foram administradores públicos, prefeito, presidente de Câmara, presidente de autarquia, governador, presidente de Assembleia, todos os administradores públicos têm que prestar contas da sua gestão, da sua administração. E se as contas são desaprovadas por irregularidades insanáveis, que constituem ato de improbidade administrativa, a lei da ficha limpa diz que essas pessoas, esses gestores públicos com contas rejeitadas, ficam inelegíveis também por 8 anos, ficam impedidos de disputar eleições por 8 anos. Nós tínhamos uma incidência muito grande dessa hipótese de inelegibilidade, que é a do artigo 1º, inciso 1, a linha G da lei da ficha limpa. A mudança que nós tivemos no ano passado e que já vai se aplicar para 2022, lamentavelmente, é que a lei passou a exigir, para que o impedimento se aplique ao candidato, que a rejeição de contas tenha imputado débito ao gestor. Então, agora, não basta que as contas sejam rejeitadas, é preciso que as contas tenham sido rejeitadas com imputação de débito. Então, quando o Tribunal de Contas diz que rejeita as contas, se o Tribunal de Contas não imputar débito, se o Tribunal de Contas não disser assim, olha, em razão dessa irregularidade, o gestor terá que devolver X aos cofres públicos, né? Se ele não disser isso, não se aplica a inelegibilidade. Isso faz muita diferença porque nós tínhamos uma incidência muito grande de inelegibilidade desta linha G naquelas situações de descumprimento
doloso da legislação. Por exemplo, o gestor fazia compras sem licitação, por exemplo, né? Descumpre a lei de licitações, causa prejuízo às pessoas que podiam concorrer àquela compra pública, poderiam fornecer para a administração pública, e ele então faz a compra sem licitação, privilegia lá as pessoas que ele conhece. O tribunal rejeita as contas por causa disso, mas não há imputação de débito, porque a gente não tem aí necessariamente um prejuízo financeiro para a administração. Tem um prejuízo para a impessoalidade do ato, né, porque o gestor ele escolhe com quem ele quer contratar, ao invés de abrir uma licitação e dar oportunidade a todos os interessados, mas não tem prejuízo, então, neste caso, deixa de ser inelegibilidade. Um outro exemplo é o percentual mínimo de aplicação, por exemplo, na saúde e na educação. Né? A Constituição manda aplicar ao município, por exemplo, 25% das suas receitas têm que ser aplicadas em prol da educação. Se o gestor aplica 20%, o tribunal rejeita suas contas, mas não há imputação de débito, porque o recurso não foi aplicado na educação, mas ficou nos cofres públicos e foram aplicados em outras rubricas orçamentárias. Mas há um prejuízo não financeiro, mas há um prejuízo para a educação, para a política pública de educação. O percentual mínimo foi estabelecido exatamente para que o país saia desta condição de uma educação tão deficiente. Então, neste caso, deixa de ser também inelegibilidade, porque não há imputação. Então, essa é uma modificação muito impactante, lamentável, esvaziamento da lei da ficha limpa, mas que virou lei e vai ser aplicada a partir de agora. Agora, a relação à sua pergunta sobre os fundos, nós temos 2 fundos públicos que podem ser usados nas campanhas eleitorais. Um é o chamado fundo partidário, que são recursos do orçamento da União, o orçamento do governo federal, que são destinados aos partidos políticos. Todo ano tem esse recurso, o fundo partidário, tendo eleição ou não tendo eleição, esses recursos são destinados aos partidos políticos para a sobrevivência ordinária, cotidiana dos partidos políticos. Então, os partidos eles são financiados com recursos públicos, recursos da União. E esses recursos, além deles servirem para o dia a dia do partido, eles podem ser usados em campanha também. E que muitos partidos, a maioria dos partidos, usa esse recurso no ano de eleição para as campanhas. E o outro recurso, o outro fundo criado mais recentemente, é o chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A gente fala em fundo de campanha. Esse fundo de campanha, ele também é recurso da União, destinado aos partidos apenas em ano de eleição, então, eleição municipal, eleição geral, como agora, recurso da União, que esse ano foi na ordem de 5 bilhões de reais, então, 5 bilhões de reais do orçamento da União, destinado aos partidos políticos, que são repartidos entre os partidos de acordo com o tamanho do partido, especificamente para realizar campanha eleitoral. O Ministério Público fiscaliza a aplicação desses recursos também de forma muito rigorosa, porque são recursos públicos. O partido pega esse dinheiro, passa para os seus candidatos, e o candidato usa esse dinheiro para contratar pessoal para fazer campanha, para contratar a confecção de material de campanha, né, impressos, adesivos, enfim, para todas as despesas da sua campanha, né? Para produzir programas para rádio e televisão, por exemplo, enfim, todas as espécies de propaganda eleitoral podem ser financiadas com esses recursos. Então, é dinheiro na conta dos candidatos para a sua administração e as contratações de campanha. Então, a gente fiscaliza isso quando da prestação de contas. A gente verifica se os gastos foram devidamente comprovados, se há suspeita ali de superfaturamento também nesses gastos,
Então, há uma atividade intensa exatamente pela natureza pública desses recursos. O cidadão, Alex, é muito importante nesse processo, trazendo informações ao Ministério Público, né, que podem ser levadas através do nosso site, né, nas denúncias lá do nosso site, na ouvidoria, como também podem ser levadas à ouvidoria pelo 127, né, o telefone da ouvidoria, como podem ser levadas à promotoria eleitoral local, né? De qualquer forma, essa informação de irregularidades chegando ao Ministério Público, o promotor, o procurador farão a devida apuração para que a gente garanta que o recurso público foi bem aplicado. Os partidos políticos, promotor, precisam lançar um número mínimo de candidatas mulheres e investir, né, recursos nas campanhas. O senhor falou um pouco dessa questão já das regras, né, de investimento nas campanhas. Agora, o que acontece se essa regra da cota não for cumprida? A lei estabelece, Alex, que os partidos políticos devem lançar pelo menos 30% dos seus candidatos como sendo de mulheres, né? O mínimo de 30% para mulheres, o máximo de 70% para homens. É o que a gente chama de cota de gênero. É uma política afirmativa para a participação das mulheres nas campanhas eleitorais, nas disputas eleitorais, porque nós temos uma participação muito pequena. Hoje, em torno de 15% só dos parlamentos são ocupados por mulheres, enquanto que o nosso eleitorado gira em torno de 52%. Então, 52% são mulheres no quadro de eleitores e apenas 15% de mulheres vereadoras, deputadas estaduais e deputadas federais. Então, a gente precisa melhorar isso, melhorar essa participação. Por isso, a lei diz que os partidos devem lançar pelo menos 30%. Obviamente, os partidos têm que aplicar também pelo menos 30% dos recursos dos fundos, desses fundos partidários e fundo de campanha, nas campanhas das mulheres, porque de nada adianta lançar mulheres se não der condições de disputa efetiva, né? E a disputa efetiva a gente sabe que se dá com financiamento, ninguém faz campanha sem dinheiro, né? O que pode acontecer com o partido que não lançar o número mínimo, e aí a gente vê muito partido preenchendo essa cota de 30% com candidaturas laranja, candidaturas fictícias, né? O partido não tem número suficiente de candidatos, não investiu nisso, não procurou formar quadros femininos para a disputa das eleições, ele então lança, ele inscreve candidatas que, na verdade, não são candidatas, só estão emprestando nome para fazer parecer que tem os 30%. Essa é uma fraude eleitoral importante que pode levar, inclusive, à cassação do partido como um todo, né? Todos os candidatos daquele partido poderão ser cassados se ficar comprovada, como já ficou comprovado em várias situações, tem vários casos de cassação de todos os candidatos que foram eleitos por aquele partido em decorrência dessa fraude. E, de outro lado, a questão dos recursos, se o partido não aplicar os recursos, se o partido, por exemplo, como já foi constatado, o partido destina recursos para as... Mas a mulher, na hora dela gastar aquele recurso, ao invés de gastar o recurso com a sua candidatura ou com a candidatura de alguma mulher do partido, ela acaba destinando aquele recurso para candidaturas de homens, né? Então, não há um efetivo recurso aplicado na campanha da mulher. Quando isso é constatado, nós também temos para isso uma infração, que é a chamada movimentação ilícita de recurso de campanha, né, que vai levar também à cassação daquele candidato que for beneficiado com esse desvio de finalidade do recurso. Falando agora sobre propaganda na internet, sobretudo nas redes sociais, e também de fake news, primeiro, quais regras candidatos e eleitores devem observar, né, nessa relação aí de internet com rede social, e também se o Ministério Público está preparado
para combater as fake news, a desinformação? Como é que vai ser a atuação do Ministério Público em relação a essas questões? É um fenômeno preocupante, né, Alex? A desinformação. Cada dia mais a gente assiste, não só em matéria política, né, mas em várias outras, a circulação de informações falsas. É muito importante que partidos, candidatos e o eleitor em geral, o cidadão em geral, tenha esse compromisso, né, de só veicular informações checadas, informações verdadeiras. Se a informação é inverídica, se a informação é falsa, como a gente, né, muitos chamam aí de fake news, né, desinformação em geral, nós temos um crime eleitoral, se isso beneficiar ou prejudicar candidatos ou partidos, temos um crime eleitoral que é de divulgação de fatos inverídicos. Só o fato de ser inverídico já constitui um crime, né? E também tem o crime os crimes contra a honra eleitoral, calúnia, injúria, difamação de candidatos, partidos, também constitui crime eleitoral. Então, a regra, se a gente pudesse resumir bem mesmo, a regra da utilização da internet e das redes sociais é divulgar conteúdos verdadeiros. Se o conteúdo é verdadeiro, não tem problema algum aquela divulgação. Ainda que esse conteúdo desagrade alguém, ainda que um candidato não goste daquele conteúdo veiculado, esse conteúdo está dizendo que o candidato passou cheque sem fundo, mas o fato é verdadeiro? Se o fato é verdadeiro, não tem problema nenhum. O candidato não vai gostar disso, evidentemente, que isso, obviamente, que isso vai prejudicar o seu desempenho eleitoral, mas aquele fato faz parte do seu histórico de vida, né? Se faz parte do histórico de vida, a divulgação desse fato é positiva, inclusive para servir de base para a decisão do eleitor. O eleitor pode ser que o eleitor não queira votar em alguém que passa cheque sem fundos, por exemplo, a quem que não paga suas dívidas, por exemplo, né? Enfim, vários fatos. Então, se o fato é verdadeiro, não há problema algum. Mas se o fato é falso ou se ele é ofensivo, aí certamente aquele que veicula a informação terá problemas. E em relação às punições para as pessoas que disseminarem informações falsas nas redes sociais? Então, a gente tem o crime, né, de divulgação de fato sabidamente inverídico, que é crime eleitoral e tem pena de prisão. Temos os crimes contra a honra, né, que é ofensa, imputar crimes falsamente, imputar fatos que possam ofender a honra, e também são crimes e pena de prisão também, né? Além de a Justiça Eleitoral determinar a remoção desse conteúdo, né, a retirada do conteúdo, pode acontecer de retirar até mesmo o próprio perfil, a própria página, se ele for utilizado reiteradamente para divulgar, para veicular falsidades, desinformação, né, e além da aplicação de multas também. Há multas pesadas, né, de 5 a 30 mil reais para a divulgação de conteúdos assim. Ainda nesse contexto, promotor, queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito da atuação do Ministério Público, né? Nós temos aí 853 municípios, né? Todo mundo sabe daí da extensão do estado de Minas, a dificuldade, né, para poder ter ações coordenadas, estratégicas, enfim. Como é que a instituição vai trabalhar e tem trabalhado, né, nessa questão das eleições de 2022? É um desafio muito grande, né, Alex? Você lembrou bem, o estado tem 853 municípios, o país tem 5.500 municípios, e acompanhar o que acontece na internet, nas redes sociais, não é fácil, né? É um desafio muito grande, o Ministério Público se aplica muito nessa tarefa, mas nesse caso a gente precisa muito do cidadão trazendo essas informações. O cidadão que está aí no seu dia a dia, navegando pela internet, pelas redes sociais, na medida em que ele percebe alguma coisa que pode constituir ilícito, ele trazer isso ao Ministério Público por aqueles canais que nós já comentamos.
E isso é muito importante, porque não há nenhuma instituição, Ministério Público, Justiça Eleitoral, nem os candidatos, nem os partidos, que tenha condição de ficar monitorando 24 horas por dia as redes sociais, a internet em geral, para identificar conteúdos que são ilícitos, conteúdos irregulares. As redes sociais, elas têm ajudado muito, né? Facebook, Instagram, o Google, tem contribuído, tem inclusive uma parceria firmada e assinada com o TSE, no sentido de fazer ali um monitoramento dos conteúdos veiculados, para eventualmente identificar aquilo que parece ser ilícito e, inclusive, retirar conteúdos, independentemente de ordem da Justiça Eleitoral, quando esses conteúdos ferem os termos de uso da própria plataforma, né? Então, há todo um esforço de Ministério Público e de Justiça Eleitoral. Agora, recentemente, dias atrás, foi firmado um termo de cooperação técnica entre a Procuradoria-Geral Eleitoral em Brasília e o TSE, exatamente para um fluxo mais dinâmico, mais rápido das notícias de desinformação, inclusive envolvendo o próprio sistema eleitoral, a própria credibilidade do sistema eletrônico de votação e apuração. Então, é todo um esforço para acompanhar isso e não deixar com que as informações falsas influenciem negativamente nas eleições. Muito bem, nós conversamos com o promotor de justiça Edson de Rezende Castro, responsável pela Coordenadoria Estadual de Apoio aos Promotores Eleitorais do Ministério Público de Minas Gerais. Promotor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e obrigado também pelos esclarecimentos. Alex, sempre aqui à disposição e sempre um prazer falar com vocês. Siga aí o Ministério Público nas redes sociais. Este episódio estará disponível nas plataformas digitais e também no YouTube. Obrigado por ter nos acompanhado.